Noite a todos. Shalom e boa noite a todos os queridos irmãos e irmãs, amigos, simpatizantes da fé messiânica israelita nesta noite. Quem vos fala é o irmão Rodrigo Dias Silva, aqui pela página Rodrigo Dias Silva, servo de Adonai. Estive alguns domingos, alguns dias sem fazer live aqui pela minha página, mas agora estamos retomando. Depois de uma série de lives onde nós falamos sobre quem foi Marcião de Sinopes, depois estivemos falando sobre Inácio de Antioquia, quem foi Inácio de Antioquia, e hoje nós vamos iniciar uma série onde vamos falar de um personagem também, um dos pais da igreja, que não pode ficar de fora de forma nenhuma quando vamos falar sobre os pais da igreja. Quando vai se falar dos pais da igreja, se lembra de um trio. E qual é este trio? Inácio de Antioquia, que foi o primeiro deles, Marcião, que foi seu sucessor, e sucessivamente a estes dois personagens, entra aquele que nós vamos falar sobre seus ensinamentos, sua teologia e a influência que ele exerceu no mundo cristão e exerce até nos dias de hoje com os seus ensinamentos, que tem uma cara muito grande de inteligência, de coerência, mas que, na verdade, é um grande engodo, é um grande engano, e que, infelizmente, laça e engana a muitas pessoas pelo mundo afora, a saber, Tertuliano. Hoje, nós vamos falar de Tertuliano e as sementes do politeísmo. Queridos, o politeísmo, que é a crença em vários deuses, ele tem a sua origem bem antes de Tertuliano. Antes de Tertuliano, a gente vê pela história, principalmente de alguma parte do livro de Gênesis, por exemplo, Gênesis capítulo 4, Gênesis capítulo 6, é a parte que fala da Torre de Babel, e também um livro que não está incluído na Bíblia, mas que contém inspiração da mesma forma, que é o livro de Enoque. Fala do politeísmo, da adoração a vários deuses, ensinada pelos anjos caídos. Enfim, mas de uma forma um pouco mais, vamos dizer assim, moderna, conhecida e avançada, nós temos o politeísmo sendo instaurado, sendo institucionalizado e tendo como um criador, um fundamentador do politeísmo, este personagem chamado Tertuliano, o qual nós vamos falar um pouco sobre ele hoje. Então, queridos, pode-se dizer que Inácio de Antioquia, ele iniciou a rebelião. Marcião de Sinopse, ele deu corpo a essa rebelião. Ele deu argumentos a esta rebelião. Ele criou coisas, doutrinas, dogmas, para que fosse incorporado nesta religião, na nova religião. E Tertuliano, ele foi o cérebro daquilo que Inácio de Antioquia começou e iniciou. Ele foi a mente brilhante que pegou
as doutrinas, né, que existiam, lapidou elas como um ourives, como uma pessoa que trabalha com diamante bruto, e trouxe tais ensinamentos lapidados para ser incorporado quando Flávio Constantino Valério, bem mais adiante, resolveu oficializar o cristianismo como religião oficial de Roma. Nós vamos falar também em uma próxima série sobre quem foi realmente Flávio Constantinos Valérios. Nós vamos falar também sobre quem foi este imperador que supostamente, entre aspas, se converteu a Deus, se converteu a Cristo. E nós vamos falar também, né, porque ele complementa a história da criação e oficialização do cristianismo, uma religião criada pelos pais da igreja, oficializada por Flávio Constantino Valério e não criada por Yeshua HaMashiach ou por Jesus Cristo, conforme as pessoas acham que foi ele que criou. Então, queridos, Tertuliano foi o pai do politeísmo, né? Ele lançou as sementes do politeísmo no mundo. Vou estar usando o magnífico livro, a magnífica obra, a mesma que eu consultei e embasei toda a minha série de live para poder trazer aqui Judaísmo Nazareno, o caminho de Yeshua e seus Talmidim, de Tzadok Ben Derer. Um grande servo do Eterno, um homem de muito conhecimento, que o Eterno nos concedeu como um líder, né? Como um amado irmão, um instrutor, para nos ensinar grandes verdades através das pesquisas que fez e toda a consideração por este trabalho, por esta obra. E quero até aqui falar que quem adquirir este livro vai estar ajudando um orfanato, pois toda a renda destinada adquirida com este livro, ela é destinada a este orfanato. Então, se você quer fazer uma tzedakah, uma caridade, é só você comprar este livro que você estará ajudando um orfanato. E além do mais, você vai estar adquirindo um conhecimento fantástico e fenomenal que não encontrei em nenhum destes 300 livros que eu tenho aqui na minha prateleira. Olha, estou até na frente de muito aqui, ó. Este livro de Tzadok Ben Derer supera todos eles. É um magnífico, esplêndido livro. Bom, diz assim: logo após a morte de Marcião, entra em cena Tertuliano, que viveu entre os anos 160 a 220 depois da Era Comum, ou seja, depois do nascimento de Yeshua. Ele foi autor cristão responsável. Nesta altura, o cristianismo já estava criado. Nessa altura, a rebelião de Inácio, né, já tinha ganhado força, e o pequeno grupo que seguiu Inácio de Antioquia já tinha crescido assustadoramente e já era uma massa muito grande de pessoas na época de Tertuliano. Então ele foi autor cristão responsável por lançar as bases do politeísmo. Então ele foi o teólogo. Ele foi um teólogo cristão, católico apostólico romano, né? Nessa época, esse grupo não recebia este nome, mas mais tarde, na época de Constantino, passou-se então este grupo aqui, né, a chamar-se católico apostólico romano. Continuando. Impressionante que Tertuliano é visto pela cristandade ou pelos cristãos
como um exímio escritor teólogo, cujos ensinos foram absorvidos pela Igreja Católica Apostólica Romana e, posteriormente, pela Reforma Protestante. Então, queridos, infelizmente, este homem, que é nada mais, nada menos do que o pai do politeísmo, aquele que lançou as sementes da adoração a vários deuses, coisa que é um pecado, um erro, uma transgressão da Torá, das leis, dos mandamentos de Deus, porque um dos 10 mandamentos é: não terá outros deuses diante de mim. Na língua original é: não fará avodazará. Não preste adoração a nenhum outro ser, a nenhum outro elemento, a nenhum outro personagem, a não ser a mim, porque o Eterno, o nosso Deus, ele é um, e somente ele, mais ninguém, nem o próprio filho dele, o Messias, é digno da adoração que se destina a ele. E o próprio filho dele não recebeu e reconheceu isso muito bem. Se você quiser ver isso, é só você olhar o que ele mesmo disse a Hassatan, quando Hassatan mostrou a ele os reinos do mundo e disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Qual foi a resposta dele? Qual foi a resposta de Yeshua? Qual foi a resposta do Mashiach, o Filho de Deus? Ele disse: somente ao Senhor teu Deus. Ele apontou para o Pai. Ele apontou para o Criador. Ele não se incluiu na adoração. Ele diz: somente ao Senhor teu Deus adorarás e somente a ele prestarás culto. Se ele fosse também Deus e digno da adoração igual ao Pai, ele teria dito: somente a nós, ou seja, o Pai e a mim, né? A ele adorarás, né? Ou se ele apoiasse a doutrina da Trindade criada por Tertuliano, ele diria: somente a nós, né? Somente a Trindade adorarás. Mas ele não falou isso. Ele disse: somente ao Pai. Outro texto importante, ainda dos evangelhos, lá em João, Yeshua declara: o Pai é maior que eu. Então, se existe alguém maior do que Yeshua, é porque Yeshua não é igual a este alguém. Então, não existe um Deus de categoria inferior e um Deus de categoria superior. Existe um único Deus só. O Pai de todos nós, o Criador de todas as coisas, a saber, o Deus errado, o Deus único e verdadeiro. Louvado seja o Eterno por isso. Então, queridos, voltando aqui a este ensinamento. Então, Yeshua disse isso a Hassatan, mostrando que somente um é digno de adoração, que é o Pai. Tertuliano, ele foi o pai do politeísmo. E, infelizmente, a Igreja Católica Apostólica Romana, todos os cristãos têm Tertuliano como um grande super-herói. Mas, na verdade, ele é um herege. Assim como Marcião foi um herege, assim como Inácio de Antioquia também foi um rebelde e herege, apóstata, que foi contra os ensinos da Torá, que combateu os ensinos do próprio Pai, que desfez das leis outorgadas e entregadas no Sinai, que criou novas doutrinas, novos ensinamentos, que mudou as leis, as datas, que aboliu as festas do Eterno e que instaurou no lugar da Torá uma graça barata criada em concílios. Porque é isso que a graça apresentada pela teologia é, uma graça barata. Porque a graça verdadeira do Eterno, ela esteve presente lá nos primórdios, acompanhou todo o processo de criação, desenvolvimento, evolução
outorga da Torá até os dias de hoje. Yeshua, ele ampliou o poder da graça com a sua vinda e seus ensinamentos. Mas ele não criou uma doutrina, ele não criou um período chamado período da graça, igual diz a teologia cristã em sua prédica. Né? Não, Yeshua não criou doutrina da graça, não instaurou graça. A graça é produto da pena dos teólogos, pais da igreja, como Tertuliano, e não de Yeshua. Yeshua simplesmente ampliou o poder da graça com a sua manifestação, seus ensinos e o derramamento do seu sangue. Então, queridos, infelizmente o catolicismo romano criou tudo isso e, posteriormente, na época de Martinho Lutero, que era um padre, não houve resistência e correção e nem retorno à doutrina real dos Netzarim, dos nazarenos lá no passado. Simplesmente pegaram aquilo que já existia, deram uma maquiada, passaram maquiagem, tiraram um pouquinho das rugas, tiraram um pouquinho das cicatrizes, camuflaram com uma maquiagem protestante, né? Reformulando doutrinas, e assim ficou a mesma doutrina maquiada. Católica, apostólica, romana, maquiada. Porque foi isso que Martinho Lutero fez, maquiou doutrinas criadas por Inácio de Antioquia, Marcião e Tertuliano. Foi só isso, mais nada. Então você que, irmão protestante, de igreja evangélica, que se diz evangélico, você é herdeiro doutrinário da Igreja Católica Apostólica Romana, e os ensinos que pastores e padres ensinam estão dentro de um contexto só. Um contexto de rebelião contra a sagrada palavra de Deus, a Torá. Não estou desfazendo daquilo que os profetas dizem, daquilo que os demais livros do Tanar, daquilo que as pessoas chamam de Antigo Testamento diz, e muito menos estou desfazendo dos ensinos de Yeshua e dos seus Talmidim, dentro da Brit Hadashah, aquilo que as pessoas chamam de Novo Testamento. Eles são, sim, dignos e fazem parte de um compêndio sagrado, sim, porém, a verdadeira palavra de Deus que fundamenta todo o ensino é a Torá. Ele próprio entregou no Monte Sinai. Isso não significa que os demais livros, por exemplo, da Brit Hadashah, né, da aliança renovada, da segunda aliança que Deus fez com o homem, que eles não são inspirados. São sim. São dignos sim. Tem inspiração sim, mas não substitui a Torá. A Torá é a palavra pura de Deus. O próprio Deus entregou ela no Sinai. Ela não tem intervenção de teólogo nenhum, de pai da igreja nenhum, de ninguém. O próprio Deus entregou tudo o que está na Torá para Moisés. Isso é incontestável. Então, a herança, né? A herança católica apostólica romana passou para os protestantes. E o cristianismo tem como base doutrinas criadas por estes personagens. Foi Tertuliano o primeiro a usar a palavra latina, trinitas, de onde veio a palavra trindade. Está aqui, nesses compêndios aqui, ó, olha aqui, ó, compêndios de livro Curso da Etade. Outros cursos que eu fiz, Ibademig e vários outros cursos. Curso médio em teologia cristã, curso básico, vários cursos aqui, ó. Todos eles são unânimes em dizer: não existe a palavra trindade na Bíblia. A palavra trindade é uma palavra latina, criada por Tertuliano. Né? Não existe a doutrina da trindade, não existe esta palavra trindade na Bíblia.
Você pode ir lá em Gênesis e até Apocalipse procurando. Você não vai achar a palavra Trinitas, Trindade, Trindade, né? Dentro da Bíblia, você não vai achar. Então, ele foi o primeiro a criar, através da palavra latina, o termo Trinitas, de onde veio a nossa palavra aportuguesada, Trindade, para desenvolver o dogma cristão de que Deus são três pessoas diferentes. Então, você que é adorador, né, de uma trindade, que você aprendeu no cristianismo, né, que Deus é trino, saiba de onde vem, quem criou, por que criou esta doutrina, este ensinamento. Então, quem criou foi Tertuliano. Não existia este conceito, este pensamento de um Deus que é um e é três ao mesmo tempo, que é três e que é um ao mesmo tempo. Isso nunca existiu no conceito, no pensamento, na cosmovisão israelita. Isso nunca existiu. O povo judeu, que é o povo escolhido por Deus, de onde veio as Sagradas Escrituras, os autores da Bíblia, da Sagrada Escritura, nunca tiveram este conceito politeísta de um Deus trino. Sabe por quê? Porque todo israelita aprende com a Torá. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, que quer dizer, ouça Israel, lá Deuteronômio, capítulo 6, versos 4. O Eterno é o vosso Deus. O Eterno é um. Echad. Sabe o que significa Echad? Único. Um. Indivisível. Incorpóreo. Não se divide. Não se esfacela. Não se separa. Ele é um. Um é um, meus irmãos. Um não é dois e um não é trino. Um não é três. Um é um. Não existe essa matemática. 3 em 1, 1 que ao mesmo tempo é 3. Não. 1 é 1, 3 é 3. E a Bíblia está declarando em Romanos 6,4, que é o fundamento da fé. Romanos não, perdão. Deuteronômio 6,4. Que Deus, ele é errado. 1, queridos irmãos, e não 3. Então, todo judeu tem na sua mente este conceito. Yeshua era judeu. Ou você acha que ele era cristão? Ou você acha que ele criou o cristianismo? É lógico que você acha que ele foi um revolucionário que criou o cristianismo. Porque é assim que a Igreja Católica Apostólica Romana e os protestantes ensinam. Mas não, Yeshua foi um judeu. Presta atenção nessas minhas palavras. Yeshua HaMashiach foi um judeu, praticante da Torá, cumpridor da lei de Moisés, que comia comida pura, kasher, conforme diz Levítico 11, que adorava um Deus só, porque todo judeu tem este conceito de que Deus é errado. O próprio Yeshua citou este texto que eu estou citando para vocês aqui, de Deuteronômio 6,4, quando o mestre da lei perguntou para ele: mestre, qual é o coração da lei? Qual é o maior dos mandamentos? Sabe o que ele citou? E João Ferreira de Almeida e as Bíblias vieram a traduzir de uma maneira diferente. Mas no original, ele disse: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouça Israel. O Eterno é o nosso Deus. O Eterno é um. Foi isso que ele citou quando o fariseu perguntou qual era o maior mandamento. Aí João Ferreira de Almeida e as traduções para o Brasil veio e disse assim, ó, amarás
ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e o próximo como a ti mesmo. É verdade isso, sim, só que camufla a judaicidade de Yeshua, que disse, Shema Israel, Adonai, Eloheinu, Adonai, Echad. Ouça Israel, o Eterno é nosso Deus, o Eterno é um. Então, como que Tertuliano cria essa doutrina? Com base na palavra Trinitas, né? Trinitas, de onde vem a palavra Trindade. Assim, então, ele cria uma doutrina de que Deus é três, né? E, ao mesmo tempo, ele é um. Aí está a base do politeísmo. Por quê? Porque se Deus ele é dividido e ele é separado em três, já é politeísmo e não monoteísmo. O que significa monoteísmo? Adoração, crença a um Deus só. Um Deus só. E o povo judeu aprendeu com o seu próprio Deus, entregando a lei no Sinai, quando ele aparece para Moisés na sarça ardente. Ele diz para Moisés, quando Moisés perguntou, quem é o Senhor? Porque naquela época já existia o politeísmo. O Egito, aonde Moisés foi criado, aonde ele viveu, era um país politeísta, que tinha vários deuses dentro do Egito, e tem até hoje. Então, na cabeça de Moisés, existia, né, antes dele conhecer o verdadeiro Deus, vários deuses. Mas aí ele pergunta para aquele personagem que se manifesta na sarça ardente, fala com ele. Quem? Eu vou falar para que o Senhor é, né? Quando eles me perguntarem quem o Senhor é, o que eu vou falar para eles? Aí Deus fala para ele, né? Asher, Yerier, Asher, Erier. Ou seja, diga para eles que eu sou aquilo que eu fui, que eu sou e que eu serei. Quando Deus está falando ali, né, para Moisés, dando resposta para ele está dizendo assim, olha, fala para eles que eu sou aquele que foi, que é e que será. Ou seja, um ser que é eterno, que foi no passado, o que ele é, Deus, que é no presente, o único Deus, e que será para todas as demais gerações também o mesmo e único Deus. Então Deus se revela para ele como um ser único, que era, é e sempre será. E não tem conceito de trindade ali. Deus não falou de um Deus trino ali. Aí então, queridos, vamos ver. Os teólogos da cristandade, né, usa vários textos fora do contexto, porque foi isso que Tertuliano fez. Pegou vários textos da Bíblia, usando-os fora de contexto. Isso é uma coisa demoníaca. Porque o próprio Hassatan fez isso lá no Jardim do Éden. Olha lá na Bíblia para você ver. Em Bereshit, em Gênesis, quando Hassatan, o diabo, Satanás, ele decide enganar o homem e a mulher, o que ele faz? Ele usa as palavras de Deus. Deus tinha falado para Eva e para Adão. Não coma do fruto proibido, porque o dia que vocês comerem, certamente vocês morrerão. O que Hassatan fala para Eva? Não, Eva, Deus falou que vocês morreriam, sabe por quê? É simplesmente o seguinte, ele sabe que o dia que vocês comerem, vocês vão abrir os olhos de vocês e vocês serão deuses. Vocês vão ter conhecimento do bem e do mal. Então, é por isso que ele não quer que vocês comam. Aí Eva ficou tentada com aquela palavra, mudada pela serpente, porque Satanás falou meias verdades. Ele não usou mentira total. Ele usou meias verdades. Mas coloca isso na sua mente. Uma meia verdade misturada com meia mentira e te apresentada para Deus é nada mais, nada menos do que uma grande mentira.
E o efeito que uma verdade misturada com mentira, ou mentira misturada com verdade, faz na sua vida é negativo e não positivo. Não há positividade em meias verdades misturada, mesclada com mentira e abraçada. Porque Deus é Deus de verdade. E a verdade é que Deus é errado, é um. Não é três, é um. Bom, continuando. Então, Tertuliano usa a palavra trinitas, de onde veio a trindade, para desenvolver o dogma cristão da trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por razões óbvias, se Deus são três pessoas, então a doutrina cristã da trindade apregoa a existência de três deuses. Pronto! Não existe essa conversa fiada, essa mentira teológica, que Deus, ele é três pessoas, porque ele não é, ele é um. Ele se manifesta muito mais do que três, em três manifestações. Dentro do judaísmo, existe o ensinamento das Sefirot, que são 10 manifestações do Eterno. Não são só três. Então, o que realmente existe são Sefirot, ou seja, manifestações de um Deus, em várias formas. E até agora está catalogada e é ensinada pela árvore da vida, Sefirot, 10 manifestações de um único Deus. E não três deuses, ou três Deus, um Deus que é um e que é três ao mesmo tempo. Então não adianta o cristão, o cristianismo, o teólogo cristão tentar fazer de o Deus errado, o Deus único, trino, porque não vai adiantar. 3 é 3 e 1 é 1. A matemática não permite que Deus seja trino, porque 1 é 1, 3 é 3. O próprio católico apostólico romano, o cristão, quando apertado, imprensado na parede com a verdade, ele muda a sua versão. Para alguns, eles afirmam que Deus é um, mas se manifesta em três. E diante de outros, eles afirmam que Deus é três e um ao mesmo tempo. Então, há uma dualidade neste ensinamento. Há uma dualidade negativa neste conceito doutrinário, criado pela pena de Tertuliano. Então, não adianta. Ao pregar a trindade, prega-se a existência de três deuses. Tá aí o politeísmo. São três pessoas. Como que três pessoas não é três deuses? É lógico que é. Então, a doutrina cristã da trindade, a cristã da trindade apregou a existência de três deuses. Típico exemplo do politeísmo. Pronto. Agora, pasmem, já existiu o politeísmo trinitário antes. Já existia a crença em vários deuses antes. Essa crença em um Deus trino, em um Deus que é três, em uma divindade trina, ela veio lá de Babel. Nimrod é quem criou isso. Nimrod era adorado como um deus. Semiramis, sua esposa, era adorado como uma deusa. Aí você vê aonde surgiu também a adoração à padroeira do Brasil. Da onde que ela vem? E ela tinha um filho, que foi fruto de um milagre chamado Tamuz. Então tá aí uma trindade. Tá aí uma trindade, uma divindade trina. E os povos sumérios, os egípcios, Osíris, né? E outras entidades ali. Tinha três. O Egito, ele estava
ali, meus queridos irmãos, a doutrina egípcia estava fincada em uma trindade também, né? Ísis, Osíris e tinha mais um outro, agora me foge da memória, mais uma outra divindade ali. Os hindus, até hoje, eles têm mais de 33 mil deuses, mas eles têm os 3 deuses principais. Está vendo como que a trindade ela está presente em todos os povos? Né? Existe lá entre os hindus, na fé hindu, existe mais de 33 mil deuses e 3 deuses principais. Vishnu, Shiva, né? E tem mais um outro ali, que eu esqueço também. Da mesma forma, os romanos. Os romanos tinham vários deuses. E tinham seus deuses principais. Os babilônicos, da mesma forma, tinha vários deuses. E 3 deuses principais. Os gregos, da mesma forma, no panteão grego existia dezenas e centenas de deuses. E 3 principais. Aí criaram o cristianismo. Todos os povos politeístas, idólatras, pagãos daquelas épocas, que foram se convertendo e indo para a fé, criada por Inácio de Antioquia, desenvolvida por Marcião, Hipólita, por Tertuliano, precisava, meus irmãos, precisava ser incorporado algo para agradar este povo pagão, destas nações pagãs que estavam se convertendo ao cristianismo, a fé de Roma naquela época. Então, criaram a doutrina da Trindade, dizendo que Deus, o Pai, ele é trino, né? E colocaram o Filho como Deus, porque até o ano, né, o século 3, né, no ano 325, ninguém adorava Yeshua. No concílio de Niceia, eles decidiram: Yeshua é divino ou não? É Deus ou não? É digno de adoração ou não? E foi decidido que é. Então, quem decidiu adorar a Yeshua foram os teólogos para criar uma doutrina, criar um dogma que parecesse com a fé pagã das pessoas que vieram, né, para o cristianismo naquelas épocas. Então, querido, você pode achar chocante tudo isso. Eu também achei quando eu descobri tudo isso e eu aprendi dentro da fé israelita, né, essas verdades. Mas é a verdade. Até o 3º século, 325, ninguém procura na Bíblia e me mostra alguém adorando a Yeshua, alguém adorando Jesus, alguém adorando o Espírito Santo. Não tem isso. Eu não estou blasfemando em dizer que Yeshua é filho de Deus, é o Messias, é o Salvador, sim, mas que ele não é o próprio Pai, porque ele mesmo falou que não é. Também não estou blasfemando ao dizer que o Rua, o Espírito do Santo, porque até isso está errado. Espírito Santo. Não, não existe isso. A expressão Ruach HaKodesh, que é a expressão hebraica para o Espírito, né, de Deus, ela quer dizer Espírito do, porque Ruach significa Espírito. Ra é um artigo, que quer dizer nada de Dodu. Então, no caso aí, é do. Então, é Espírito do Santo. É algo que vem de alguém. É algo que vem de uma pessoa. Espírito do Santo. Então, é uma influência, uma emanação. Assim como existe o Sol, que é o astro, existe algo que emana dele, que são seus raios. O Espírito é como se fosse os raios do Sol.
é o poder do sol, é o calor do sol, é a manifestação do sol, mas não é o próprio sol, não é outro sol, é a influência daquele sol. Então, o Espírito, Ruach HaKodesh, é o próprio Deus. É a influência deste Deus. Não é uma outra pessoa separada do Pai. Então, meu amado e querido, quem criou essa doutrina foi Tertuliano. E foi oficializada ali porque Flávio Constantino Valérius reuniu toda a liderança católica, cristã da época para criar uma doutrina, para elaborar um livro, e aí criou-se então este compêndio chamado Bíblia. Foi eles que escreveu? Não, já era os livros judaicos da época, né? Ele simplesmente reuniu, excluiu aquilo que eles achou que não prestava e agrupou estes 66 que tem aqui, na Bíblia Católica Apostólica Romana tem 77, mas além desses 77, existem mais outros vários livros que já eram usados na fé judaica da época, que era lido. O próprio livro de Judas cita o livro de Enoque, para você ver que os Talmidim de Yeshua tinha o conceito, a leitura, tinha o conhecimento de que estes livros que eles excluíram quando foi criar um compêndio chamado Bíblia. Biblos vem do grego. Quem criou foram eles. Foi os gregos, os sacerdotes gregos, romanos da época, os padres, os bispos. Então, este termo, a criação da Bíblia, a autoria da Bíblia é divina. Mas o agrupamento, a reunião, a canonização daquilo que eles consideraram sagrado e não sagrado é humana. O autor deste livro aqui é o próprio Deus, que usou homens para escrever. A inspiração veio dele. Mas o agrupamento deles saiu da Igreja Católica Apostólica Romana. Eles se acharam no direito de dizer o que era sagrado e o que não era. Por isso que eu considero os livros, muitos desses livros, como sagrados. Então, meus queridos, eu vou ser obrigado a parar por aqui. Mas na próxima oportunidade, eu vou estar voltando aqui com a continuação deste mesmo tema. Eterno, que o Senhor abençoe cada vida que assistiu e vai assistir esta live, essa transmissão, com teu poder e graça abençoa cada um, em nome de Yeshua. Shalom, e que o Eterno abençoe a todos.